Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do Papo de Pastor. Esse é o episódio 135. Estou aqui novamente, eu sou o Norton Pinheiro, não me apresentei. Estou aqui novamente com o pastor Léo. Prazer, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre o futuro da igreja evangélica no Brasil. Pegar nossa bola de cristal. Exatamente. Qual o futuro da igreja evangélica no Brasil? Quem pode responder essa pergunta, pastor? O senhor da igreja, só ele. A gente pode tentar, à luz do que a gente tem, né? Assim, se seguir essa tendência, vai acontecer isso. Ou seja, então, se eu vejo uma pessoa comendo bolo de chocolate o tempo todo, eu pego e digo, essa pessoa vai ficar diabética, é baseado nessa verdade, né? Mas qual é a ideia? Eu posso olhar também para essa pessoa comendo bolo de chocolate e dizer para ela, ó, bicho, tu vai ficar diabética. E aquela pessoa parar de comer bolo, se exercitar, e Deus permite eu nunca ficar, né? Então a gente vai tentar olhar o que está acontecendo para tentar fazer um espelho do que pode e como a gente pode ir respondendo, né? À medida que as coisas vão acontecer ou se acontecerão à luz do que a gente tem visto. Eu vejo motivos para a gente se animar, como vejo motivos para a gente se preocupar. Ou seja, nada de novo. Se a gente for olhar para uma perspectiva bíblica, nada de novo, né? Se eu fosse dar um exemplo breve histórico na Bíblia, a gente sempre se foca na igreja de Atos. Todo mundo que está na igreja ouviu aquele sermão. A igreja tem que ser como a igreja de Atos, que compartilhava o pão, que crescia. E é verdade. Mas, ao mesmo pé, quando você vai ver aquela igreja de Atos, você vai ver a igreja como a de Coríntios. Você vai ver a igreja como a de Gálatas, que Paulo vai dizer assim, que veja com que rapidez vocês esqueceram aqui o Evangelho. Então, é uma leitura extremamente romântica o cara entender, por exemplo, que as igrejas do Novo Testamento são tudo forte, firme, fiel. É a igreja de Atos 2. Isso não é verdade. O que é bom para a gente, porque nos permite aprender com os erros e acertos dos nossos irmãos. Nós, de tendência reformada, a gente às vezes tem um equívoco, não um equívoco, mas uma tendência a olhar apenas para 1517. Né? Eu até costumo brincar. Se eu for perguntar para um presbiteriano, perguntar assim, a igreja surgiu quando? Aí o cara, 31 de outubro de 1517. E não é verdade. Tá? Então, acho que a gente pode estar olhando para a igreja e dizer assim, rapaz, isso aqui é bom, isso aqui precisa mudar, isso aqui é muito ruim. Acho que então a gente fazer esse exercício, como a gente vê na própria Bíblia e aplicando ao contexto brasileiro, acho que é muito bom e fundamental em certo grau. Legal. Vamos começar então com... A gente está falando do contexto atual e aí vamos começar com a inteligência artificial. Quando a gente define... Tu tá ligado que isso aí só esse que tem nada a ver com o assunto, depois a gente pode gravar um podcast depois sobre isso. Eu nunca fiz o teste, mas eu já li história dizendo que pastor está preparando sermão no ChatGPT. Oxe, dá muito certo. O cara bota lá, prepara um sermão no texto tal. E aí diz que sai um sermão até bom. Eu nunca fiz o teste, não. Se você for bem detalhado de como é que você quer, aí você bota até baseado no teólogo tal ou no pastor tal. Aí ele vai preparar um sermão tendo como exemplo o sermão de, sei lá, Augusto Nicodemos. Deus me livre. Assim, Deus me livre não, pastor Augusto, pelo amor de Deus. Estou falando, Deus me livre de preparar um sermão assim. No ChatGPT. Tu é doido. Então, aí quando a gente definiu o tema, eu coloquei... Fui pesquisar lá o que é que o ChatGPT diz sobre isso. Qual a previsão para o futuro da igreja evangélica no Brasil? Perguntei para essa inteligência. O que o oráculo respondeu? Aí respondeu assim: como modelo de linguagem, não tenho a capacidade de prever o futuro com precisão. Bicho é modesto. No entanto, posso fornecer algumas informações sobre tendências e possibilidades. A Igreja Evangélica no Brasil tem desempenhado um papel significativo na sociedade, com um número crescente de fiéis e influência política nos últimos anos. É possível que a Igreja Evangélica continue a crescer e a diversificar-se, adaptando-se às mudanças sociais e culturais. Além disso, é provável que questões como o engajamento político e a relação com outras denominações religiosas continuem a ser temas relevantes para a igreja evangélica no Brasil no futuro. E aí, pastor? O que o senhor acha da resposta do ChatGPT aí? Eu não acho que ela de toda ruim, não, pra ser sincero. Então, vamos tentar descascar um pouco aí. Essa parte política, Norton...
Deixa eu ir para o meio, para depois, que eu acho que o meio da resposta do chat é que é o ponto principal. O que acontece? A igreja evangélica, vamos tentar fazer um aspecto principal aqui. Se eu perguntar para qualquer pessoa, se eu perguntar para um católico, um exemplo, quem é o cabeça da igreja? O cara vai dizer, o Papa. Se eu perguntar para um evangélico, quem é o cabeça da igreja? O cara vai dizer, Cristo. Então, o que acontece? Tanto é que esse é um dos argumentos que os católicos usam contra os evangélicos. Eles vão dizer o quê? Que o evangélico é muito solto. Não tem uma linha, pode ser um monte de coisa. Então, é mais ou menos quando você vai numa sorveteria e você diz assim, eu quero um sorvete de chocolate. Se for na igreja católica, vai sair um sorvete de chocolate. Se for na igreja evangélica, eu quero um sorvete de chocolate. Mas, peraí, chocolate com brownie, com doce de leite, com leite ninho, com cookie, meio amargo, vez anolinhando. Ou seja, vai ter uma sorveteria de chocolate com 80 sabores diferentes. Então, o problema está aí. É de que, quando a gente olha para o meio evangélico, você vai encontrar coisas como igrejas chamadas evangélicas, em que os pastores são transexuais, por exemplo. Então, como inteligência artificial, o cara não está julgando o canto dessa igreja. Chamou a evangélica, ele está botando tudo no mesmo bolo. Entendeu? Então, isso é um aspecto que traz com essa liberdade que tem. Se eu fosse pontuar um problema, por exemplo, no Piauí, quem sofre muito com isso são nossos irmãos batistas. Por quê? Porque quando acontece um racha, um problema na igreja, o grupo que sai, como é que abre o nome daquela igreja? Igreja Batista, mesmo que o governo seja episcopal, a doutrina seja pentecostal, ou seja, é um balaio de gato danado, mas o nome na frente. É a Igreja Batista. Tá? Então, a análise dele não está correta, porque quando a gente vai pegar quem se diz evangélico hoje, no Brasil e no mundo, é um leque muito grande. Né? E esse ponto que ele falou de se adaptar ao aspecto cultural, esse é o desafio, né? De como é que a igreja pode ser relevante no mundo sem se comprometer com esse mundo. Né? Então, cada vez mais, um livro que eu li, eu até citei ele no estudo domingo de manhã, ele me trouxe essa reflexão. Porque um argumento que se usa constante é dizer assim, não, porque agora nós aprendemos mais sobre... Vou pegar o assunto, questão que eu falei aqui. Nós aprendemos mais sobre racismo, estamos mais educados nesse assunto. Aí o cara traz a reflexão para dizer assim, as mudanças de comportamento na igreja, elas são de fato baseadas numa reflexão da palavra de Deus ou por algum outro movimento cultural, ideológico e por aí vai. Que é o último podcast que a gente gravou, né? Exatamente. Sobre a exegese cultural, como fazer a exegese cultural sem deixar de pregar o evangelho, né? Então eu entendo, sabe, Norton, que aquilo que ficou assim, consolidado, não foi eles que inventaram, mas ficou consolidado na Igreja Reformada, as chamadas marcas de uma igreja. Né? Tanto e isso é tão popular, se você pegar o pastor Mark Dever, que é batista... Dele, né? Lá, sim. Ele é batista, 9 né? marcas, ele é batista. 9 marcas. 9 marcas de igreja saudável. Tá? Ele triplicou a quantidade de marcas dos reformadores. Os reformadores entendiam que eram 3, a Mark Dever colocou 9. Eu li o livro, é um bom livro, diga-se de passagem, tá? O 9 marcas de uma igreja saudável. E eu entendi o que ele quis fazer ali. Ele simplesmente quis simplificar. Mas se você for cortar, por assim dizer, a gordura do livro dele, ele vai morrer nas 3, que é fiel à palavra de Deus, fiel ao uso dos sacramentos e fiel ao exercício da disciplina. Tá? Então, para uma igreja ser verdadeiramente evangélica, ela tem que ter isso. Então, é por isso que eu gosto da qualificação de igreja da nossa Confissão de Fé do Westminster, que vai dizer que igrejas são mais puras, menos puras ou sinagoga de Satanás, que é a expressão que Jesus usa lá em Apocalipse. Não são igreja, mas são sinagoga de Satanás. Tá? Então, a Confissão de Fé usa isso para que a gente possa olhar para uma igreja e dizer assim, peraí, isso é uma igreja mais pura, menos pura, ou é uma sinagoga de Satanás? Então, acho que o nosso desafio hoje, dentro da igreja, é observar isso até para poder fazer esse
esse balanço bom, né? Então, observando isso hoje, como a gente encontra, como a gente vê a igreja evangélica no Brasil hoje, o que se apresenta no contexto atual de Brasil, quando a gente fala de evangélicos, aquilo que o senhor estava falando, né? É uma diversidade imensa. Sim. Né? Como o que a gente pode analisar dos evangélicos hoje no Brasil? Norton, eu tive um rude awakening, né, com os americanos, assim, um despertar duro. 3 semanas atrás, eu estava no Maranhão. Ou seja, esse podcast sendo gravado em Teresina, Piauí. O Maranhão é literalmente aqui do lado, né? A gente até brinca que Timon... Atravessou a ponte é Maranhão. Atravessou a ponte é Maranhão. Tá, mas São Luís já está lá na outra ponta norte. E aí eu brinquei que, do ponto de vista eclesiástico, eu fui de ônibus. Mas é como se eu tivesse pego um foguete. Eu fui para outro planeta. Entendeu? Eu peguei um foguete. E em que sentido eu quero dizer isso? Veja, eu fui lá para a igreja do Maranhão e vendo a realidade da igreja. Veja, eu vou falar dos de casa, da igreja presbiteriana, só para você entender onde eu quero chegar. Muitos dos meus irmãos em Cristo, igrejas que eu aprendi a amar e que eu pude ali servir. Pelo amor de Deus, para não parecer que eu estou criticando. Não. Olha aí que o pessoal está ouvindo aí. Exato, entendeu? E isso me admirou e me fez trazer uma reflexão. Mas deixa eu dizer 2 características lá. Muitos pastores não fizeram seminário. Caramba. Presbiterianos? Presbiterianos. E 2, trabalham em outro emprego. Não são dedicação exclusiva. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar a realidade aqui do Piauí, eu não vou dizer como é que está no interior, que eu não tenho tanta certeza. Mas Teresina, 100% dos pastores aqui, 100%, é dedicação exclusiva, notam. Ou seja, o cara trabalha como pastor, no máximo como professor de seminário. E aqui, se eu não me engano, é o lugar onde tem o menor número de presbiterianos. Presbiterianos, no entendeu? Brasil, né? E eu percebo exatamente isso. Se eu for para São Paulo, por exemplo, eu falei do Maranhão, mas se eu pegar São Paulo, eu tenho certeza que o número é ainda maior. Em Recife, eu já tenho ouvido mais casos ainda mais comuns disso, de pastores que trabalham e são pastores também. Com isso, insisto, eu não estou criticando eles, porque eu estou começando com isso. Porque a gente tem que observar que vão ter coisas que são sinais muito positivos, como vão ter coisas que vão ser sinais assim para o cara observar, que eu não vou dizer nem que é positivo nem que é negativo, como vão ter coisas muito ruins. Então, deixa eu tentar pegar uma de cada. Extremamente positivo. Nota, eu tenho 41 anos de idade, eu entrei no seminário em 2001, ou seja, 20 anos atrás. Tá? Mais de 20 anos atrás, perdão. Material reformado era escasso. Demais. Foi justamente com a volta do pessoal que agora, hoje é famosão, como pastor Augusto e por aí vai, que começou a vir material assim. Era uma coisa um ou outro, era teologia sistemática, era Humberkoff, tá? Calvino, era só os institutos lá de uma tradução ruim demais para ler. Tanto é que no seminário a gente usava o Instituto Norton em espanhol. Daí tu tira. Era mais fácil ler em espanhol do que ler em português. Hoje, meu amigo, você tem material reformado lá do vento. A CPAD, que é Casa Publicação Assembleia de Deus, publica material reformado. Então, isso é ótimo. Então, no nosso contexto, a gente ousa dizer até que há um despertar, né? Os jovens interessados em fé reformada. Era outro ponto que ia colocar aqui, né? Primeiro, essa questão do contexto ainda está trabalhando isso, mas a gente nota um crescimento muito grande do interesse pela fé reformada, né? E muito, talvez, por causa da disponibilidade desse material, da internet. Com certeza, não há dúvida. Você vai ter cursos, seminários, apostilas, livros, sermões, tem tudo. Isso é fantástico, tá? Agora, isso já era coisa a ser observada agora. Então, isso, indiscutivelmente, é incrível. Incrível. Estava conversando tem um cara que está fazendo um canal no YouTube, por exemplo. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando os sermões de Spurgeon e ele vai, como se fosse pregando, mas deixa claro que é de Spurgeon para colocar lá para a pessoa. Então, ou seja, isso, fantástico. Só que essa coisa fantástica leva a dizer o quê? Ou a ser observado. Como esse material hoje é disponibilizado tudo online, por aí vai, gera o aspecto do cara, às vezes, se tornar assim,
eu sou pentecostal, mas sou reformado. Então, eu estou na minha igreja que é pentecostal, com fé reformada, então eu quero mudar aqui a minha igreja. Isso pode gerar problemas, gera o famoso desigrejado, para dizer assim, não, rapaz, para que eu vou para a igreja? Tem aqui, todo domingo eu escuto o sermão do pastor Augusto lá na primeira igreja, eu escuto o sermão do pastor Renato lá em Pinheiros. Tá? Então, isso é uma coisa que eu entendo que é um problema muito grande a ser observado, tá? E gera para uma coisa muito... que é o que tem acontecido também, Norton, que é qual? Muitos dos jovens que conhecem a fé reformada, converse com eles como foi o processo de se ele mudou de igreja. Se ele mudou. Né? Vamos supor que ele estava numa Assembleia de Deus, foi um exemplo. Aí começou a ouvir a fé reformada e ou no neopentecostal, e disse, rapaz, vou procurar uma igreja presbiteriana. E, bum, bateu aqui no jogue. Pergunta como é que o pastor dela se despediu dela. Em muitos casos que eu escuto aqui no gabinete... É porque tem vários casos aqui na igreja, né? Tem. Pessoas que vieram de igrejas em alguns pentecostais. casos, é tranquilo, pastor, Deus abençoe, o importante é você estar na igreja. Alguns casos, Norton, é como se a pessoa estivesse perdendo a fé. Entendeu? A gente tem, às vezes, chama até de seita neopentecostal, a gente está até falando um pouco aqui em off, mas eles dão esse tratamento para a gente. Eles entendem que a gente é uma seita, essa seita é calvinista. Mas é desse jeito. Porque você está perdendo a fé. Tá? Então, para mim, o que é preocupante é esse aspecto de que, como a igreja está cada vez mais diversa, o cara vai encontrar uma igreja em que se adapta a ele. Esse é o meu ponto. O critério, no fundo, para escolher uma igreja não vai ser assim, eu quero ir para uma igreja que eu vou ser confrontado, que eu vou ser confortado. Uma igreja bíblica, mas uma igreja que se adapta às minhas vontades. Exatamente, vai ser feito escolher um tênis. Eu vou escolher um tênis que seja confortável. Eu agora comecei a fazer exercício de correr. O cara tem que pensar assim, eu tenho que comprar um tênis específico para isso. Ok, mas minha vida toda, 41 da minha idade, qual foi o meu único critério para comprar tênis? 2, preço. Certo? E se ele é confortável no meu pé. Eu lá quero saber de tecnologia, não sei o quê. Meu amigo, qual é o preço? É tanto. É confortável no meu pé? É. Comprei. Então, esse vai ser o critério. Vai ser o tênis. Esse tênis, ele apertou um pouco aqui. Ficou um pouco salgado. Ficou um pouco folgado. Então, esse é o problema que a igreja evangélica hoje já está enfrentando. Que é grave. Entendeu? Porque a gente não vai ter uma igreja unida em assuntos que eu entendo que não deveria nem ser polêmico. Vou dar um exemplo que não deveria ser. Aborto. Entendeu? Você vai encontrar igrejas evangélicas hoje que vai dizer dentro da igreja. Dentro da igreja. Que vai dizer seu corpo, suas regras. Homossexualidade, ou seja, assuntos que não eram nem passível de debate. E aí veja, você vê o que é o poder da cultura e da modernidade. Há 50 anos atrás, ou seja, é pouco tempo, é 10 anos do meu tempo de vida. Isso não era nem debate. E hoje você vai encontrar igrejas evangélicas em que vão dizer que aqui você pode ser, né, você pode abortar, você não precisa mudar o seu estilo de vida. Ontem a gente saiu, o pessoal da igreja aqui, uma parte da mocidade, foi tomar um café, estava comentando sobre o podcast que a gente ia gravar hoje e analisando que duas opções para o crescimento da igreja hoje. Uma é essa questão, as pessoas estão conhecendo, por exemplo, conhecendo a fé reformada através das mídias digitais, e aí vem atrás porque entende que é uma pregação fiel às Escrituras, e isso se torna relevante por causa que pelo fato de ser bíblica. E, pelo outro lado, e aí as igrejas reformadas crescem por causa disso, e, por outro lado, as igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, crescem pela questão da relevância pela relevância, né? Por se adaptar à cultura e à sociedade. E as pessoas vão lá porque elas sabem que lá, nessa igreja, elas vão ser aceitas do jeito que elas estão. Eu concordo, Norton. Eu só colocaria, concordo com 100% com o que você disse. Eu só acrescentaria algo que é inegável também, que muitas dessas igrejas têm um apelo e um projeto social forte. Seja para famílias carentes, por exemplo, seja para pessoas que estão passando por dificuldade, reabilitação de drogas, às vezes até aspectos de
Vamos fazer uma piada. Hoje, acho que nem existe tanto mais. Mas eu cresci, tudo não, mas eu cresci, por exemplo, de madrugada com aquele programa da Universal. Né? Aí, o que acontecia lá? Aí, presta atenção. O cara dizia assim, meu amigo, eu antes de entrar na igreja, eu estava endividado, não sei o quê, sem carro, sem casa, entrei na igreja e hoje eu tenho um carro, 10 filhos e ganho 100 mil reais por mês. Mas ainda escuta. Eu cheguei a escutar no rádio também. Pronto. Meu ponto. Onde eu quero chegar? Veja que para aquela pessoa ali, eu concordo com esse pensamento? Lógico que não. Mas para aquela pessoa ali, qual foi o catalisador para a mudança? A igreja. A igreja. Ele não diz assim, o Senhor. Ele fala assim, a igreja. A igreja mudou minha vida. Exatamente. Meu ponto é que a gente não pode negar o aspecto de que a igreja ela vai trazer sempre alguns aspectos sociais que são, sim, extremamente positivos. O problema que eu vejo hoje, e aí eu estou generalizando a minha crítica, quero salientar bem, para não parecer, o problema não, generalizando a minha crítica, é de que a igreja pode se envolver com pautas que deve se envolver, mas não entender que aquilo é uma crítica, um único a ser feito. Eu estava pensando nisso esses dias, vendo um debate no Twitter. Twitter é um lugar bronca, né? Mas um debate eu achei interessante. Baixa o Threads, pastor. Baixar o Threads, né? Pois é, mas o Twitter é bronca. Então, eu estava olhando uma coisa no Twitter que me chamou a atenção. Você vai ver pastores, por exemplo, que são extremamente envolvidos com a chamada guerra cultural, de bater nos assuntos que são modernos, racismo, pá, pá. Meu amigo, esses caras, eles ganham popularidade rápido. Por quê? Porque todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir isso. Agora, aí um cara comentou assim, engraçado. A pregação deles é falar sobre esses temas polêmicos. Exato. Aí meu amigo, a igreja desse cara vai estar sempre lotada, ou no mínimo, sempre vai ter um holofote para cima dele. Porque todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir sobre racismo, aborto, transexualidade, todo mundo quer. E eu insisto, eu acho que a igreja deve estar falando sobre isso, como a gente está até fazendo aqui no Jockey, para não querer dar uma de brabo. Mas qual é o papel da igreja? Quando você vê o apóstolo Paulo orientando pregar, Paulo vai dizer assim, seja relevante. Não, pregue as escrituras. Tiago, visite os enfermos, Então, esse é o papel da igreja. E esse aspecto eu vejo que cada vez mais tem diminuído. Eu conversei, por exemplo, com uma pessoa há pouco tempo aqui em Norton, igreja gigante aqui em Teresina, extremamente relevante para a sociedade. Eu não duvido nada que o pastor dessa igreja, não vou dizer o nome, ela venha algum dia ganhar uma chave da cidade, por aí vai. Não duvido. Aí eu conversei com essa pessoa aqui, tá um bom papo. Aí, quando ela terminou de conversar, eu orei com ela, como eu sempre faço, você sabe. Aí, quando ela chegou aqui na porta, ela parou. Aí virou-se para mim e disse, eita, vai dizer alguma bronca. Ela disse, pastor, só acredita que essa é a primeira vez que eu converso com um pastor? Eu fiquei triste, sabe? Não, eu fiquei efetivamente triste. Cara, uma coisa triste, minha irmã. Foi uma senhora. Essa coisa triste, eu lamento por isso. Tá? Então, assim, que Deus... Que isso aqui não seja verdade aqui na nossa igreja. Tá? Então, meu ponto é... Eu tenho medo um pouco disso, de a gente, com a igreja, acabar se envolvendo, porque vira uma coisa de uma nota só. Para pegar o exemplo que eu falei no domingo aqui, sobre racismo. Qual é o meu problema hoje? Que eu nem pontuei isso na aula direto, que acabou se estendendo mais do que deveria até, mas qual é o meu medo hoje? A igreja tem racismo dentro da igreja. Eu não vou negar essa frase. Como eu também não vou negar o óbvio. E aí é o ponto em que a gente não para ver o óbvio. Como vai ter adultério? Como vai ter assassinato, no sentido de ofender o irmão, fofoca? Então, mas por que eu tenho que dar um destaque para o racismo em cima do adultério? Você está entendendo o meu ponto? Não. Então, é óbvio, para pegar o mesmo exemplo que eu falei aqui, que o racismo é hediondo, horrível, como eu falei aqui, para mim não precisa nem pensar, é um pecado passível de disciplina eclesiástica imediata, na minha opinião. Para ficar muito claro, eu vou tratar o racismo como eu vou tratar igual ao adultério. Só que se você perceber o que é mais relevante para a sociedade hoje, o que é que vai chamar mais atenção? Que eu dizer que a igreja é adúltera ou dizer que a igreja é racista? Racista, sem dúvida. Eles percebem, não. Então, eu acho que a expressão em inglês é slippery slope. Eu acho que são esses terrenos escorregadios que a igreja tem que evitar. É criticar o pecado onde vê
e está tratando isso dentro da igreja, sem se preocupar, às vezes, em estar dando uma palhinha, né? Os jovens chamam de cookie, né? Sem dar um cookie, um biscoito, para essa plateia que chama a atenção, que é barulhenta pra caramba, sabe? Então, eu acho que o nosso desafio passa por aí, em ser fiel a Cristo, buscar uma relevância, eu concordo com isso, mas o papel primário é ser fiel. E aí o senhor já dá uma conclusão. A gente caminhando para o final, né, já do podcast, tem a ver com a conclusão também que eu ia perguntar, diante da realidade que a gente conversou aqui, do contexto evangélico brasileiro, o que a gente pode esperar para o futuro, né, nesse sentido, analisando como está hoje, como as coisas estão caminhando, se desenvolvendo, quais são as igrejas que estão mais se desenvolvendo e como a gente esperar por esse futuro, né? Nós, aí falando mais especificamente do nosso contexto de igreja presbiteriana aqui no Jockey, e igreja reformada, né? Como nós cristãos, a gente espera esse futuro da igreja e como a gente deve lidar com ele. Norton, como eu peguei nesse domingo agora, eu sou esperançoso, entendeu? Eu sou esperançoso. O senhor como é o nome do... Eu sou pós-milenista, não. Sou não. Eu sou um amilenista que gostaria muito de ser pós. Gostaria muito de ser pós-milenista, mas eu sou amilenista. Veja, Norton, eu sou esperançoso em que sentido? Em que sentido? Tá? Que a igreja sempre vai existir. Então, como eu sei o fim da história, qual é o meu ponto? Ela pode ser perseguida, ela pode ser humilhada em certo sentido, mas como eu sei o fim da história, isso me anima. Esse é meu ponto. A igreja vai existir, então, que seja o Jockey. A minha perspectiva é essa. Que seja o Jockey. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, eu sou animado por essa perspectiva. Com isso, eu estou dizendo que a gente não vai ser perseguido. Pode, infelizmente, acontecer. Mas eu tenho essa esperança. O que eu acredito, Norton, é que os desafios da nossa cultura hoje... Eu estava comentando isso com minha esposa ontem à noite. Falei assim, Anne, sabe qual é o desafio nós, enquanto igreja, hoje? Se você for olhar para a era dos concílios, por exemplo, lá atrás, quais eram as polêmicas? Cristo ressuscitou? Cristo veio em carne ou não? Cristo é de fato Deus? Ninguém debate isso hoje. Eu estou colocando como crítica não, tá? Porque isso a gente já bate na hora e vê. Se eu chegar para um neopentecostal, estou falando sério, Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer, com certeza, Jesus ressuscitou dos mortos, mas no terceiro dia. Quais são os dilemas hoje da igreja moderna? São chamados dilemas éticos. Homossexualidade, transexualidade, a fertilização in vitro, são problemas éticos. E tudo que cai para um problema ético, se não tiver um bom fundamento, é bronca. Porque a nossa tendência vai querer ser pragmático, entendeu? E, na verdade, fora das escrituras não existe fundamento, né? Bingo. Então, eu acho que o desafio nosso hoje, moderno, não é voltar ao solo da Escritura, mas ter somente as Escrituras como um firme fundamento para que a Bíblia possa ser uma luz para esses dilemas éticos que a igreja vai e deve enfrentar. Não estou dizendo para correr, não. Mas sem o fundamento das Escrituras... Partindo da Bíblia. A gente vai ter muito problema, como a gente já está tendo. Então, acho que o nosso desafio é estar resgatando isso, um amor às Escrituras, entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É nela que a gente vai conhecer Cristo como verdadeiro Senhor, para que aqui a gente possa enfrentar bem os nossos problemas, que são modernos, que são vários. Eu acho que eu falei até no podcast passado. Eu estou lendo um livro muito bom, que eu acho que, assim, nos ciclos acadêmicos, deve ganhar o melhor prêmio de livro do ano, que é As Fortalezas da Descrença. Não tem em português ainda. E aí ele vai mostrar justamente isso. E como é que numa cultura que você não precisa de Deus para nada, como é que Deus vai ser relevante? Se eu posso congelar meu embrião, se eu posso, vamos pensar no futuro talvez distante, passar minha consciência para o computador, se eu escolho até se vai chover ou não, como na China estava testando um míssil para agilizar a chuva ou parar a chuva. Para que Deus na sociedade? Então, a gente tem muitos desafios, mas sem uma base sólida nas Escrituras, a gente vai mal. Então, acho que é a igreja entender onde ela nasceu nas Escrituras, né? Através do trabalho de Cristo, que é revelado lá,
e como permanecer firme, fiel e relevante sem perder o chão. Acho que esse é o nosso grande desafio. Obrigado, pastor. Obrigado Esse a você, Dom. foi mais um Papo de Pastor. E você pode deixar o seu comentário ou sua pergunta aí na caixinha de perguntas no Spotify ou lá no nosso Instagram. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal.